Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio, rogai por nós. Meus queridos, é com imensa satisfação e contentamento que eu percebi que meu último vídeo, em que eu refutei o short do professor Eduardo Faria, obteve muitas visualizações. Eu fico muito contente. É apenas uma prova cabal de que a tradição católica está crescendo a olhos vistos no Brasil. É uma realidade inegável, não tem como tapar o sol com a peneira, e os neoconservadores, os continuistas, se sentem muito incomodados com isso. Nós temos que continuar essa marcha e disseminar a tradição católica para todas as pessoas com quem temos contato. Muitas são mais suscetíveis de ter um espírito mais voltado para Deus. O mundo, ele anda numa secularização muito desenfreada. E essa secularização, esse sistema de coisas em que vivemos, não dá respostas para as pessoas. Dentro de nós há um vazio tão grande que somente um Deus infinito, de infinita bondade, misericórdia, justiça e amor, pode preencher. E quanto mais o homem se afasta de Deus, menos ele se humaniza, menos ele é um ser humano. Porque é Deus que dá realmente um sentido para nossas existências. E a marcha final, que é o céu, que é a visão beatífica, que é a recompensa. Os bens desse mundo não são nada. E temos que nos convencer disso. E convencer nossos irmãos. A tradição é isso. É olhar para frente. É não tirar Jesus da nossa meta. E sermos embalados por Nossa Senhora. Pela Mãe Santíssima. A quem sempre, em meus vídeos, eu invoco. Aquela que foi imaculada. Aquela que foi assunta ao céu. Aquela que é a mãe de Deus. Porque é mãe de uma pessoa divina. Não é como os protestantes dizem muitas vezes. Ela é a mãe da natureza humana de Jesus. Não. Ela é mãe de uma pessoa divina. Humana, mas divina. Ela não é a mãe de alguma coisa. Ela é a mãe de quem? Do Verbo encarnado. Então, é essa verdade que nós procuramos transmitir para vocês. Porque com vocês estamos em comunhão. E para aquele ou aquela que esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, eu digo, vai pesquisar um pouquinho sobre a tradição católica. Vai buscar esclarecimento. Quer em livros, quer em redes sociais de católicos da tradição, de padres da tradição. Quantas vezes eu tenho citado aqui o padre David Ness? Quantas vezes eu cito aqui o padre Fábio Calisto? O padre David Ness tem o canal Para Que Ele Reine, tanto no Instagram como no YouTube. Gente, é tão fácil. Tão fácil. O padre Fábio Calisto tem canais sobre catecismo, história. E canais excelentes. E fica aqui minha recomendação. Eu vou colocar até depois na descrição do nosso vídeo hoje. Esses canais, mais uma vez, do padre David Ness e do padre Fábio Calisto, que são da Resistência. E a eles eu peço para beijar as mãos. Bem, prosseguindo, falando um pouquinho mais sobre a questão do professor Eduardo Faria, que eu tenho mais a dizer. Algumas postagens que colocaram no vídeo indicam que ele teria uma certa aproximação com a Opus Dei. Então, isso é mais um fator que não me surpreende, tendo em vista
o short que eu postei aqui no último vídeo. Porque o Opus Dei tem verdadeiro pavor do tradicionalismo católico, que na verdade é a Igreja Católica. Aquilo que nós cremos é aquilo que a Igreja Católica sempre acreditou em 2000 anos. É a verdade. É a igreja deixada por Jesus. Não é uma igreja mutável, não é uma igreja sinodal, não é uma igreja que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não é esse camaleão. É a igreja de sempre. É o magistério perene. Outros me contaram também que ele presta aulas para seminários. Quer dizer, eu fico com medo e certo temor do que ele ensina aos futuros padres, a esses seminaristas. A mentalidade não deve ser diferente da do Bernardo Cursos. Eu fico com um receio. Realmente preocupa. A gente tem que rezar muito por esses seminaristas, por esses futuros padres, para que eles não saiam dos seminários odiando a tradição. Mas eu também acredito que devam existir também seminaristas que amam a tradição, mas estão quietos e se sentem oprimidos pelo ambiente conciliar. Agora mesmo eu soube que o bispo de Bom Jesus da Lapa, aqui na Bahia, proibiu a missa tridentina na diocese. Existe uma missão da resistência lá em Bom Jesus da Lapa, aqui no interior da Bahia, um famoso santuário. Não adianta, é mais um que vai se juntar ao bispo de Londrina, que passou vergonha. Eu só não sei se foi no débito, no crédito ou no Pix. Agora também é o bispo de Bom Jesus da Lapa, que também vai passar vergonha. Mais e mais pessoas vão procurar a missa tradicional e a tradição católica. Eu soube agora, mandaram para mim um documento lá da diocese, o bispo baixando o documento, baseado no Traditionis Custodes. Eu acho que ele não conhece a bula Quo Primum Tempore do Papa São Pio V, que diz que a missa tridentina pode ser celebrada por qualquer sacerdote, em qualquer lugar, e não pode ser evitada, nem obstacularizada, nem reprimida, sobre se incidir na ira dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. É uma missa canonizada e que progrediu de uma forma orgânica até 1962, a última reforma do missal tradicional mesmo foi em 62, com o Papa João XXIII. Teve até uma postagem que diz que essa reforma do último missal, da última reforma do missal de 62 só teria sido posta em prática em 64. Que seja. Mas é a missa. Na sua estrutura básica, é a missa que foi codificada, oficializada, canonizada por São Pio V. Então eu fico preocupado com o professor Eduardo Faria. Eu acho que ele deveria se preocupar mais em converter os protestantes do que dirigir as palavras toscas, infelizmente tolas, que ele dirigiu para nós da tradição. Ele ganharia mais assim, tentando converter os seus ex-irmãos de heresia. Então, é complicado. E até mesmo como constataram isso nas mensagens que me enviaram, é uma certa incoerência, para não dizer hipocrisia. Eles oram com os protestantes, chamam os protestantes de irmãozinhos separados, rezam muitas vezes como os protestantes, com aquelas orações do Siri canta lá na praia, Siri canta lá baixúria, aquelas orações em línguas que ninguém entende nada. Mas nós é que somos protestantes, nós é que somos cismáticos, nós é que somos hereges. Como dizemos aqui na Bahia, professor Eduardo Faria, faça-me uma garapa. Realmente é complicado. Então, eu não sei o que dizer. Eu só posso dizer ao senhor o que eu disse no meu último vídeo. Estude. Teve um rapaz mesmo que me mandou uma mensagem dizendo assim, eu oro pelo senhor, mas oro também pelo professor Eduardo Faria, que faz um trabalho maravilhoso de evangelização, de disseminação, de dar fé e tal. Obrigado pelas orações. Mas eu acho que o senhor que mandou essa mensagem para mim
ainda não tomou pé da crise da igreja. Crise essa que já foi detectada, tinha sido detectada pelo Santo Padre, santo mesmo, São Pio X, e que se intensificou no transcorrer do século XX e se agravou sobremaneira e foi a cereja do bolo. O Concílio Vaticano II. E um dos seus filhos bastardos, a Missa Nova, de Paulo VI. Criada por uma comissão composta por modernistas, um clérigo maçom, que era Annibale Bugnini, 6 pastores protestantes, que apenas eram observadores, mas como se sabe que não foram observadores, e que se criou um rito bastardo. O sacrifício de Caim, não é o sacrifício de Abel. Até o texto do ofertório não é a mesma coisa. Comparem os textos, comparem o Ordo Missae de 62, compare com a Missa Nova de Paulo VI, de 69. A Missa Nova, é a Beracote, é a bênção sobre os frutos da terra. O outro, o da missa de sempre, da missa tridentina, caráter sacrificial, expiatório, latrêutico, acima de tudo, sacrificial. Então, meus queridos, o que eu posso dizer? Professor Eduardo Faria, Bernardo Cursos, não chamo de Custer, chamo de Cursos, você é Bernardo Cursos, que em 2018 e 2019, até 2020, estava brigando com esses bispos aí que você, com quem hoje em dia você está bem unido, para atacar os tradicionalistas, os católicos tradicionais. Agora o senhor está muito unido a eles, mas quando o senhor quis ganhar like e fazer o seu canal crescer, aí, beleza pura. Agora, o senhor está unido a eles. Antes jogava pedras, agora está unido, está assim, amiguinho. Tchutchuca deles. Desses mesmos bispos que agora, não é? Perseguem a tradição. Esses bispos vão passar. Os senhores vão passar. O triunfo do Imaculado Coração ocorrerá. Os senhores querendo ou não. Haverá um Papa Santo. Um dia vai haver um Papa Santo. Vai haver um milagre. E esse Papa Santo, ele vai colocar o dedo na ferida dos senhores. E ver o quanto os senhores faltaram com a caridade. Quanto foram hipócritas. E Deus dará a cada um segundo as suas obras. A sua fé, mas também as suas obras. Os senhores podem estar lutando contra Deus. A tradição, será que os senhores não meditam isso? Pode já ser uma resposta de Deus aos senhores. Mas os senhores teimam. O coração está duro. Nós não somos, para os senhores, nós não somos irmãos. Nós somos cismáticos, nós somos hereges, nós somos fariseus, nós somos extremistas. Os protestantes são seus amigos. Como eu falei no último vídeo, o senhor professor Eduardo Faria, o senhor saiu do protestantismo, mas o protestantismo não saiu do seu coração. Preocupa-me essa formação. Preocupa-me a mentalidade das pessoas que os senhores estão formando. Só me resta orar pelos senhores. Pedir a Deus misericórdia. Rezar o terço. Os senhores rezam o terço? Bernardo Cursos, você reza o rosário? Professor Eduardo Faria, o senhor reza o rosário? Pedro Fonseca, o senhor reza o rosário? O pessoal do Santa Carona reza o rosário? O pessoal lá do catequista, o diácono permanente, sabe Deus como? Reza o rosário? Os senhores se preocupam em querer fazer ou tentar fazer a vontade de Deus? Será que os senhores ainda têm boa fé? Padre José Eduardo tem boa fé? Olhem os sinais dos tempos.
Como diz Cristo, quando você vê que o céu obtém um tom alaranjado ou avermelhado, quer dizer que vem chuva. Mas os senhores não vêm. Quando as figueiras trocam sua folhagem, quer dizer que vem figos, mas os senhores não vêm. Porque o coração dos senhores está distante de Deus. Podem continuar batendo em nós. Somos que nem bolo, a massa do bolo, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais nós apanhamos, isso tudo é semente da tradição. Os senhores não podem conter. E um dia os senhores vão ser confrontados pela verdade. Católicos, se tem algum católico aí hesitante ainda em abraçar a tradição, não hesite. Peçam luzes para Nosso Senhor. Peçam graças à Virgem Santíssima. Peçam ao Padre Pio de Pietrelcina, o santo Padre Pio de Pietrelcina, que inegavelmente é santo, que interceda pelos senhores, pelas senhoras. Busquem um padre da tradição. Ouçam o que Deus diz através das bocas de muitos humildes, muitas crianças. As verdades que Deus quer que nós ouçamos, muitas vezes são proferidas por bocas infantis, as bocas das crianças. E a tradição que eu mais vejo são famílias numerosas e crianças. As famílias da tradição são numerosas, são férteis, são futuro. As famílias continuistas, tenham cá minhas dúvidas. As progressistas, essas aí já não dão fruto nenhum. As neocons continuistas, rezo para que se convertam e que venham fazer famílias numerosas e mais católicos da tradição sejam chamados para essa missão. Quem sabe sermos os apóstolos dos últimos tempos, preditos por São Luís Maria Grignon de Montfort em seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Quem leu sabe que uma hora estarão em um lugar do globo e quase ao mesmo tempo, como raios que cortam a aurora, estarão em outro local do globo. Esses serão a verdadeira milícia da Imaculada. E como teve a visão Maximiliano Maria Kolbe, São Maximiliano Maria Kolbe, que eu acredito que seja santo, ele teve uma visão profética. A Virgem Santíssima, uma imagem belíssima sobre o Kremlin, que Padre Pio disse que a Rússia se converteria antes dos Estados Unidos. E uma vez convertida, de grande mal, se tornará um grande bem para o mundo. Mas tudo sob a proteção de Nossa Senhora, sob o olhar materno de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. E por aqui, eu não quero me delongar muito, lembrando, dia 12 haverá uma live no canal Custódia Fidei do YouTube, sobre os 3 livros que já falamos aqui nos vídeos, sobre Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia, os 2 livros pela editora Custódia Fidei, escritos por David White, e o terceiro, Pedro, Tu Me Amas, sobre principalmente o pontificado de João Paulo II. Esse foi escrito por Daniel Leroux, que era da fraternidade muito ligado a do Marcel Lefebvre. Por falar nele, será que os senhores neoconservadores já procuraram ler fontes alternativas da tradição sobre Dom Marcel? Será que a curiosidade nunca foi atiçada na mente dos senhores, nos ouvidos dos senhores? Professor Eduardo Faria, leia sobre Dom Marcel. Assista o filme O Bispo na Tormenta. Veja a trajetória desse homem, realmente sem o qual a tradição não existiria, ou pelo menos teve um papel importantíssimo. Sem esse homem, não teríamos tradição. Sem esse homem, a missa de sempre seria relegada a uma peça de museu e ao esquecimento. E hoje em dia é o que mais floresce na igreja. A olhos vistos, isso cria tanto ódio dos senhores e dos progressistas. Os progressistas criaram a crise. Os senhores
têm ela no colo e a embalam, os senhores neocons continuistas, os senhores que eu não isento de responsabilidade. Não acredito que ninguém seja ingênuo. Então, dia 12 vai haver essa live, às 20 horas. Fica aqui meu profundo agradecimento, as várias postagens e as parabenizações. Obrigado, aceito os elogios e aceito as críticas também construtivas, essas são bem-vindas. E me despeço por aqui, desejando a todos, estou gravando hoje uma noite de terça-feira, desejando a todos uma excelente noite, uma boa quarta-feira, e salve Maria, e viva Cristo Rei. E se você gostou do meu canal, inscreva-se, curta as minhas publicações e compartilhe. Se quiser dar uma hypada, já tem uma opção aí do hype. Todos são bem-vindos. Todos. Um grande abraço no coração. Salve Maria, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.